Olá, amigos do CEPLAC, tudo bem com vocês? Então, estaremos aí dando sequência aos vídeos. Dessa vez, vou trazer para vocês algumas considerações e uma introdução sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna. E logo, logo nós estaremos soltando vários vídeos. Eu e o professor Daniel estamos aí combinando alguns projetos para poder alimentar, abastecer vocês de conhecimentos, tudo bem? Então eu espero que vocês aproveitem esse vídeo e eu vou trazer aqui algumas considerações muito bacanas. Essa aula aqui vai ser muito produtiva, beleza? Vamos nos resolver nos slides, que é legal, não é? Então vamos embora. Então, esse trabalho é produzido pelo CEPLAC, não é isso? Estamos juntos misturados. Você é coruja ou não é, rapaz? Você é coruja ou não é coruja, meu amigo? Tem que ser coruja, e coruja é para estudar. Então, tudo parte aí dessa revolução comercial. E é importante aqui você entender, neste momento, que o mundo está passando por transformações econômicas, transformações políticas. Um dos aspectos da transformação política, você tem aí o absolutismo monárquico. Eu fiz um vídeo sobre o absolutismo monárquico. Falei também dos teóricos, não foi? Não foi? Do ponto de vista econômico, o surgimento do capitalismo, né? Do capitalismo comercial orientado pelo mercantilismo. Não é à toa que muitos autores vão chamar a economia desse período de mercantilismo, que tem a balança comercial favorável, o metalismo, a busca por colônias, e eu fiz um vídeo sobre isso. Foi ou não foi? Bem recortado, bem picotado para vocês. E do ponto de vista religioso, você tem um rompimento dentro da Igreja Católica com Martinho Lutero, e logo, logo vamos soltar um vídeo bacana para vocês. E também vai haver uma mudança profunda na forma de pensar, ok? Onde vai haver aí um rompimento do teocentrismo, aquela ideia de Deus no centro de tudo, e lentamente vão se incorporando os valores do antropocentrismo, o homem como medida de tudo, o homem no centro de tudo. E daí a intenção de fazer esses slides, né? Vou trabalhar muito questão cultural com vocês agora, tá bom? Então, a gente fala do comércio porque, a partir das cruzadas, as cruzadas têm como grande consequência a desorganização dos feudos. É lógico que tudo isso é ampliado com a peste negra, com as revoltas camponesas, mas você vai ter aí o fortalecimento de uma classe, a classe burguesa, que ganha grana com os negócios, né, com o comércio, com as manufaturas, e lentamente vai haver o que nós chamamos de uma revolução comercial, ou seja, o comércio volta, principalmente porque as cruzadas vão permitir muito isso, uma vez que elas irão abrir as rotas, né, as rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente. Logo, logo a gente vai falar aí de especiarias também, não é verdade? Bom, e junto com essa revolução comercial, nós temos também uma revolução urbana, né? As cidades, elas voltam a crescer, você tem um renascimento urbano também. E nas cidades, você sabe, as fofocas rolam mais rápido que no campo, né? Lógico, essas fofocas é uma brincadeira, uma metáfora, mas as ideias, elas circulam com muito mais propriedade, com muito mais rapidez do que no campo. Então, tudo isso, o comércio vai proporcionar uma nova mudança de perspectiva de vida, até porque muitas pessoas estão querendo ir para as cidades, sair daquele mundo fechado, daquele controle social que há, buscar oportunidade. E aqui eu entro aqui, a ideia do castelo, né, como centro da atividade econômica, perde força, foi substituído pelas cidades burguesas, né? Além disso, alguns inventos proporcionaram progresso técnico, né? Você fala da bússola, essa troca dos chineses aí, né? A questão da pólvora, a invenção do Gutenberg, eu vou falar dela, a imprensa, que vai proporcionar a maior circulação de livros. Muito bacana a invenção do Gutenberg, né? Desse alemão. Bom, e tudo isso está acontecendo, sabe? É um boom tecnológico surgindo aí, né? E literalmente um mundo novo que, vamos chamar isso de idade moderna, e ela tem uma inspiração muito grande, anota isso, tá bom?
uma inspiração no passado glorioso, daquilo que eles chamavam de grande glória, a antiguidade clássica. A gente está falando de Grécia e Roma, tá bom? Logo, logo vou estar sempre chamando atenção, inclusive convidando vocês para assistirem meu vídeo lá sobre o Império Romano, porque eu falo muito lá do Mecenas, eu falo da Pax Romana, eu falo do esplendor cultural do governo do Otávio Augusto, enfim. Então vamos avançar, tem muito slide aí. Quando se estuda o período do Renascimento, geralmente se destaca o advento de algumas invenções, como o telescópio, o relógio da precisão, a gente vai falar do Galileu. Vai ficar legal isso aqui, tá? Uma dessas invenções que provocaram uma verdadeira revolução no terreno da escrita e da leitura foi a imprensa, isto é, a máquina de impressão tipográfica inventada pelo alemão Gutenberg. Então, olha aí, a imprensa, né, essas imprensas móveis, ele revoluciona foi uma grande invenção da Idade Moderna. Foi que esquisito isso aí, né? Então, a grande tacada, a grande consequência da invenção da imprensa foi aumentar a circulação de livros. E eu falo disso, como é que eram feitos os livros lá na Idade Média. Eu falei dos monges copistas, lembram disso? Então assista lá a minha aula, gente, faço tanto carinho isso aí. Aqui é só uma questão mesmo de questão de tempo cronológico, né? Então, a Idade Moderna acontece com a tomada de Constantinopla, o Império Bizantino, que o professor Daniel fez com tanto carinho para vocês, né? E com a tomada dos turcos otomanos encerra com a Revolução Francesa. Olha, eu tenho material de Revolução Francesa que vai ser uma temporada, tá bom? Muito legal. Marcou também esse período de renascimento cultural, aí sim, e anota isso, por favor. Esse renascimento cultural, ele é extremamente inspirado na antiguidade clássica, Grécia e Roma, tá bom? Naqueles valores, comportamentos culturais, linguísticos, enfim, de valorização do homem, da racionalidade, que revoluciona as artes, as ciências, através de figuras históricas como Leonardo da Vinci, a gente conhece pra caramba, né? O homem de Vitrúvio, Michelangelo. Bom, aqui a reflexão é essa transição, ou seja, o fim da Idade Média para a Idade Moderna, né, foi marcado por inúmeras mudanças. Você tem que perceber isso aí. O comércio se intensificou, as cidades se desenvolveram, a burguesia se tornou um grupo social. Então, a Idade Média é um período de grande ruralização, mas na Idade Moderna é de um renascimento comercial e urbano, não pode esquecer disso. A volta triunfal do comércio e das cidades, lembrando que lá no fim do Império Romano, devido às invasões dos povos bárbaros, o colapso do Império Romano, você tem aí como consequência uma ampla ruralização, e aí vai surgir o feudalismo. Agora não, agora esse feudalismo ele acaba, né? É lógico que em alguns lugares ele vai se preservando, que é o caso da Rússia, tem os traços feudais ainda, na França vai se resolver com a Revolução Francesa. Então esse é um processo lento em alguns lugares, mas em outros, o negócio é rápido, tá bom? A burguesia se torna um grupo social muito poderoso, enquanto a nobreza e clero perderam o prestígio. Lembrando que o clero ele comanda a educação, os valores na Idade Média. Anota aí também, a Igreja Católica ela é extremamente identificada com a Idade Média, ela sofre muito com essa mudança aí, tá bom? Até ela colocar o trem nos trilhos da Idade Moderna, precisou fazer a contra-reforma. Enquanto a nobreza, né, que ela era o poder político, lembrando que o poder é um poder particular, dividido em vários feudos, né, os senhores feudais, e eles tinham o quê? O poder da terra. O poder deles vem porque eles têm o controle da terra. E aí, o campesino, os camponeses, precisam, para ter acesso à terra, se submeter a diversas obrigações servis, que eu falei para vocês delas, né? Falei lá da corvéia, da talha, da mão morta, das banalidades e vários outros, né? E como não poderia deixar de ser, tais mudanças trouxeram novas formas de viver e de pensar o mundo, o que resultou num amplo movimento artístico chamado Renascimento, inspirado no quê? Na Antiguidade Clássica. Então não vai marcar questões que diz que o Renascimento é inspirado na igreja. Cuidado, tá bom? Na Idade Moderna, os europeus começaram a mudar seu modo de pensar, as atenções das pessoas se voltavam para a vida terrena, ao contrário do que ocorria na Idade Média, em que predominava o pensamento voltado
para as coisas divinas. Bom, aqui eu estou literalmente, nessa frase aqui, nessa oração, o que está mostrando aqui é que o homem medieval é um homem extremamente espiritual, né? Não tem uma divisão do que é terreno, do que é sobrenatural, está tudo misturado. A visão deles é extremamente teocêntrica, ou seja, Deus no centro de tudo, e aos poucos você vai ter uma substituição disso. O homem agora, pensando nele, na individualidade dele, utilizando o que ele tem de melhor, que é o racionalismo, tá bom? Eu vou ampliar essa discussão mais à frente, quando a gente estiver falando do Kepler, quando a gente estiver falando do Galileu, do André Vesalius. Não sai daí, não. Não acho que isso vai ficar chato, que não vai, te garanto, tá? Vou falar de umas paradas de filosofia do Giordano Bruno, para você entender por que ele falava que o universo é infinito. Guarda aí, cara, fica aí, não sai não. O homem passou a ter importância como protagonista, né? Ele que lidera a vida dele, ele é o principal, né? Ele que está dentro do palco atuando, não é Deus, não são os santos. É essa visão aí, tá bom? Isso se refletiu nas artes, na cultura, do que foi o conhecimento como renascimento, valorizando o antropocentrismo, a humanidade do homem, a racionalidade do homem e a individualidade do homem. Entre os grandes nomes desse movimento, Leonardo da Vinci, eu já falei disso, né? Michelangelo e Rafael as tartaruga ninja, as tartaruga ninja. Bom, as universidades europeias foram criadas na Idade Média, não pode esquecer disso, né? Mas estavam subordinadas ao controle católico. Bom, mas em meio às grandes transformações do fim da era medieval, surgiu dentro das universidades um movimento que buscava modernizar essa instituição, propondo o ensino de novas disciplinas chamadas estudos da humanidade, estudos humanos. E aí que o bicho pega. A igreja até que deu uma perseguida, mas não conseguiu segurar a onda. Porque o mundo exigia pensamento novo, é o mundo do comércio, é o mundo do dinheiro, é o mundo do lucro, é o mundo material. É lógico que até mesmo a religiosidade será questionada. O mundo não é estático, o mundo sempre está caminhando. É assim, o mundo é desse jeito, gente. Então, antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, ou seja, é o pensamento que coloca o homem no centro de todas as coisas, né? Então, quem vai começar com tudo isso foi um grupo de intelectuais conhecidos por humanistas. Preferiram o estudo das línguas clássicas, línguas clássicas, você já lembra do quê? Grego e latim, ó. Grécia e Roma, é ou não é? Tá vendo aí como é que aparece? Antiguidade clássica aqui, ó. Aqui, ó. Línguas clássicas, grego e latim, né? Em oposição aos textos religiosos medievais. Ao traduzir os textos clássicos, esses pensadores ajudaram a divulgar a cultura da antiguidade, a vida urbana, o racionalismo, a biografia de grandes heróis, a história de batalhas e governos, o ideal de beleza física, e aí vai valorizar a questão também da individualidade, né? E do corpo humano, a busca do luxo e do prazer pela vida, e o mais importante, a valorização do homem enquanto agente de sua própria história, é o protagonismo que a gente está falando agora, antropocêntrico, né? Ou seja, o homem é dono de si, o homem é dono do seu destino, e é ele que vai construir. Lembrando, e é bacana a gente fazer uma reflexão, o que é pregado na Idade Média é um homem pecador, um homem que vive do pecado. Já na Idade Moderna, é um homem baseado no mérito. O mérito, você consegue as coisas, você pode, você vai lá, enfim. E a ideia de mérito é um valor da burguesia, tá bom? Enfim, então, essa visão de homem que você tem na Idade Média e para a Idade Moderna é super diferente. Lógico que, guardadas as devidas proporções, existem pessoas que ficam presas ainda nas questões religiosas, ainda, lógico, tanto é que quando vai haver a reforma religiosa, isso vai surgir várias guerras, né, verdadeiras movimentos, né, de revoltas, muito triste, inclusive, na história. Bom, mas eu vou falar de reforma religiosa com vocês, tá bom? Muito bacana. Nas palavras do próprio Vesalius, por que eu falo isso, né? Porque eu vou falar do André Vesalius, esse cara aí é muito bacana, tá, gente? O André Vesalius, ele é conhecido como o pai da anatomia moderna. E esse camarada, ele
dissecava os cadáveres, lembrando que a Igreja Católica, embora em alguns pontos ela até permitia dissecar cadáveres com algumas restrições, no geral os médicos só podiam mexer nos porcos, né? Principalmente em alguns setores da Idade Média, os médicos só poderiam dissecar os porcos, tá? E em alguns lugares, até que o Papa permitia que, com algumas regras, até que se tocasse no corpo, no cadáver, mas era sempre com muita restrição, era muito difícil. E o André Vesalius era um cara obstinado a conhecer o corpo humano, né? Enfim, então aqui ele vai escrever um livro, né, muito bacana. E aqui, ó, ele vai deixar uma obra muito rica sobre cada detalhe do corpo humano. Quem vai fazer a enfermagem, medicina, vai falar muito do André Vesalius, né, que ele é o pai da anatomia, ou aquela mamãe que está fazendo faculdade, aquela tia que está fazendo, ligada à saúde, deve ter ouvido falar muito aí do André Vesalius, não é isso? Então, olha só a frase do Vesalius aí, ó, Andrés Vesalius, né? Nada mais útil podia eu fazer do que fornecer uma nova descrição da totalidade do corpo humano, cuja anatomia ninguém compreendia, uma vez que Galeno, ele está falando do Cláudio Galeno, que era um grande médico de origem grega, mas a medicina era muito fundamentada nas ideias do Galeno, que é conhecido como o pai da anatomia. O Galeno, na verdade, ele é conhecido como o pai da anatomia, mas o Vesalius, eu diria, ele aprofunda essa dissecação dos cadáveres, né? E acaba percebendo muitos erros do próprio Galeno. E isso aí, galera, você questionar o Galeno nesse período aí era muito difícil para o Vesalius. O Vesalius foi perseguido, tá? Bom, então olha aí o que ele vai dizer. Apesar de seus extensos escritos, oferecia muito pouco sobre o assunto. E não vejo de que outra maneira eu poderia ter apresentado meus esforços aos alunos. Então, o André Vesalius, ele vai intensificar essa dissecação dos cadáveres e vai apresentar para o mundo diversos conhecimentos muito bacanas, tá bom? O Miguel Servet também, muito legal. O Servet, ele vai fazer grandes descobertas na circulação sanguínea, tá bom? Mas o problema do Servet, gente, ele é um médico espanhol, ele, na verdade, ele era um teólogo também, né? Ele questionava muito a questão da trindade defendida no cristianismo. E, muito por conta disso, até porque ele dizia que a alma do ser humano estava no sangue, ele acreditava nisso, né? Basta as pessoas... Qualquer problema no sangue, as pessoas acabam morrendo, então ele procurava descobrir essa circulação sanguínea, principalmente os pulmões, né? De que maneira essa circulação ocorre nos pulmões. E por conta disso, ele vai descrever com exatidão a circulação pulmonar, tudo isso para explicar as suas propostas teológicas que ele tinha. Galera, o Miguel Servet, ele vai ter uma morte, inclusive, no outro dia eu estava conversando com um rapaz que é protestante, e ele estava muito questionando a Igreja Católica que fazia Inquisição. Eu falei, olha, Calvino foi o cara que matou o Servet, para quem não sabe. Ele criou um tribunal eclesiástico. Galera, olha, só para aguçar a curiosidade de vocês, só para aguçar, eu não vou te dizer como é que o Servet morreu. Teve requintes de crueldade. Ele foi morto na fogueira, mas não foi jogo a labareda de fogo nele. Tá? Vai ver como é que o Miguel Servet morreu, que vocês vão ficar assim, nossa, olha como as pessoas são maldosas. Mas pagou o preço, né? Porque também ele vai deixar para o mundo uma exata, né? Um exato estudo sobre circulação pulmonar. Muito legal isso aí, gente, do Servet também, muito bacana, que às vezes passa batido nas escolas, né? Então, essa nova forma de compreender a realidade colocou em xeque os valores medievais ligados ao poder da igreja da nobreza. É lógico que a igreja vai chamar isso tudo de heresia, não é isso? Então, lembrando, deixa eu passar aqui para vocês. Presta atenção. A igreja trabalha com a verdade absoluta, ok? Que é infalível, que não erra. E todos devem seguir essas verdades que nós chamamos de dogmas. Dogmas
é uma verdade absoluta, que pode ser um pensamento, pode ser um ensinamento e pode ser também um comportamento. Se por acaso esse comportamento, esse pensamento e essa ideia foi questionada, a igreja chama isso de heresia. Heresia pode ser um pensamento, um comportamento ou uma ideia que questiona os dogmas da igreja. E aquelas pessoas que produzem a heresia são chamados de hereges. As pessoas que seguem as heresias são chamadas de hereges. E a igreja, ela perseguia, confiscando bens, exílio, tortura e também a morte das pessoas, né? Eles acreditavam que purificavam as pessoas. Se eu não estiver enganado, eu fiz um vídeo sobre Idade Média e falo disso para vocês. Se eu não fiz, pode me cobrar que eu faço um outro, tá bom? Bom, então, no campo científico, você vai ter diversas descobertas, na medicina também, através dessa valorização da individualidade, e isso vai se refletir também nas artes. Eu vou fazer um vídeo falando de renascimento, bem curtinho para vocês. Aqui é só um panorama geral, tá bom? Essa nova forma de compreender vai colocar em xeque os valores, porque questiona os dogmas da igreja, né? Enquanto ressaltava as características próprias da burguesia. Anota isso, que é uma característica do Renascimento: racionalismo, individualismo e hedonismo, que é a busca do prazer, tá bom? É a produção artística desse período que foi o que melhor representou e divulgou todas essas mudanças, tá bom? O antropocentrismo, mais uma vez, a ideia que coloca o homem no centro de tudo. Olha aí, o homem assumiu no período do Renascimento, destacando sua importância como ser sensível no mundo que o rodeia. É ele que vai prestar atenção nisso tudo e é ele que vai buscar respostas para as suas dúvidas, para as suas perguntas. Ok? Ele é o protagonista. Eu diria que o homem da Idade Moderna vai colocar o homem no palco. É o homem que vai atuar na sua própria vida, é ele que vai resolver os principais dilemas, porque ele tem uma coisa muito importante nele, que é a racionalidade. Então, ele tem o direito de pensar e ele consegue fazer isso tudo. O homem é medida de todas as coisas. Ok? Então, olha a ideia da razão, né? Mais uma vez, não esquece disso. O racionalismo é extremamente valorizado. A partir do século XIV, uma nova geração de artistas, influenciada pelo pensamento humanista, passou a utilizar novas tecnologias e os novos saberes disponíveis para criar uma outra expressão de arte que se colocava contra os padrões estabelecidos pela Idade Média: arte de caráter religioso, didática hierárquica, imóvel, imutável, né? Então, é aí que vai surgir os mecenas, mecenato, ou mecenas é a mesma coisa. Mecenas é o patrocinador das artes. Mecenato é a prática que apoia esses novos pensadores, esses novos artistas, e através da arte eu coloco a visão de mundo que eu quero, né? O mundo material, o mundo do lucro, o mundo do racionalismo, o mundo da individualidade. Muito bacana. Todas as transformações no campo das artes despertou o interesse da burguesia. Olha aí o interesse da burguesia em patrocinar a arte. Via nessa nova proposta um espelho de seus próprios valores. E por isso, muitos burgueses passaram a patrocinar os artistas, sendo chamados de mecenas. Quem são os mecenas? Protetores das artes. O que é o mecenato? O patrocínio dessas artes aí, tá bom? E o homem vitruviano, muito bacana, né? Também é um romano que criou essa ideia do vitruviano. Vou mostrar para vocês já. Marcos Vitruviano. E ele vai criar um livro de arquitetura lá em Roma Antiga, tá? E o Leonardo da Vinci acaba se inspirando nele. Deixa eu aqui mostrar para vocês aqui. Olha o que o cara escreveu, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho. Olha que legal. Olha que legal aqui, ó. Leonardo seus estudos em diários, e assim ele produziu diversos desenhos. Tem uns desenhos sinistros do Leonardo que não é muito perfeito como as pessoas acham, não. Vocês já viram o Leonardo da Vinci segundo os alienígenas do passado? Vai lá assistir, meu amigo. Olha, é truque cruel. Então, olha aí, ó. O homem vitruviano foi inspirado na obra de arquitetura do arquiteto romano Marcos Vitrúvio. Daí a inspiração, ele coloca o nome
o homem vitruviano, tá? Mas olha o que o Marcos Vitruvio escreveu. Olha que legal, ó, vou ler alguns trechos para vocês. Um palmo é o comprimento de 4 dedos. Um pé é o comprimento de 4 palmos. O côvado é o comprimento de 6 palmos. Um passo são 4 côvados. A altura de um homem é 4 côvados. O comprimento dos braços abertos de um homem, envergadura, é igual à sua altura. A distância entre a linha de cabelo na testa e o fundo do queixo é 1/10 da altura de um homem. A distância entre o topo da cabeça e o fundo do queixo é 1/8. Deixa eu ver aqui. É 1/8 da altura do homem. A distância entre o fundo do pescoço e a linha de cabelo na testa é 1/6 da altura de um homem. Então, repara aí que está observando as questões geométricas. Está vendo aí que legal? E isso, quando o Leonardo da Vinci leu esse negócio aí, o cara já é um gênio, né? Pronto, ele idealizou essa famosa obra, tá bom? Então já sabe, já caiu uma pergunta numa prova, qual foi a inspiração do Leonardo da Vinci, né? É o homem vitruviano, é o do Marcos Vitruvio, né, que inspirou o Leonardo da Vinci, para você ver a relação da obra do Leonardo da Vinci com a Antiguidade Clássica, lembrando que Roma faz parte da Antiguidade Clássica. Não é legal isso aí, gente? Muito bacana, né? Bom, o Homem Vitruviano. O Homem Vitruviano, o Homem de Vitruvio, é um desenho de Leonardo da Vinci que foi produzido em 1940, 1940, pera aí, durante o Renascimento. Ele representa o ideal clássico de beleza, equilíbrio e harmonia das formas e a perfeição das proporções. Não foi o que eu li agora do Marcos Vitruvio, não foi? Hoje é uma das obras mais conhecidas e reproduzidas do mundo, tá? E aí, o que você vai perceber nessa arte é um outro olhar, né? E também na questão da ciência, que vai ser promovida diversas alterações também, vai gerar briga, lógico. O desenvolvimento de novas ferramentas, por exemplo, tintas, pincéis, argamassas, a melhor compreensão da natureza, da anatomia, da matemática, a utilização de conceitos como luz e sombra, perspectiva possibilitaram a esses artistas a criação de obras, pintura, escultura, arquitetura, literatura, que expressam de forma brilhante essa nova mentalidade europeia, dinâmica, grandiosa, natural, né? Naturalista e antropocêntrica. Olha aí, ó. E eu colocava também hedonista, porque busca pelo prazer. Muito bacana. E o Nicolau Copérnico, outro grandioso, tá bom? Foi um matemático, um membro da igreja, médico, autor de uma das mais importantes hipóteses científicas da questão do heliocentrismo. Lembrando que a igreja ela pregava o geocentrismo, que para ela era muito melhor. A Terra no centro, o universo é finito, fechadão, estável, e a Terra no centro. Olha, se Deus criou a Terra, ele se preocupou em fazer isso, é muito justo na explicação da igreja que a Terra estivesse no centro. Aliás, não foi nem a Igreja Católica que criou isso, foi um astrônomo chamado Ptolomeu Grego. Lógico, ele não tinha todos os recursos que inclusive o Copérnico vai ter depois, mais tarde, o Galileu. Entretanto, a Igreja Católica segurou nessa teoria do geocentrismo e, lógico, qualquer ideia que vai questionar o geocentrismo é visto como heresia, né? Tá bom? Então, foi o Nicolau Copérnico que vai desenvolver a teoria heliocêntrica, né? O Sol, né? Na verdade, a Terra gira em torno do Sol, que é o que você aprende hoje, não é verdade? Olha, ó, a corrente de pensamento da época, a teoria geocêntrica de Ptolomeu, apontava que a Terra era um planeta estático no centro do universo e ao redor dela orbitavam todos os corpos celestes. Copérnico contradizia essa teoria, alegando que o Sol era o centro do universo. Na concepção dele, a Terra girava ao redor do Sol, demorando durante esse trajeto o tempo correspondente a um ano terrestre, os 365 dias. Depois, mais tarde, vai influenciar vários calendários solares. Também concluiu que a sucessão de dias e noites deveria ser causada pelo movimento constante que a Terra realizava em torno de si mesma. Olha aí, rotação, né? Suas ideias contrariavam os conceitos que norteavam a filosofia, ciência e religião na época, sendo considerados como uma afronta contra a Igreja. Em 1512, Copérnico publicou Pequeno Comentário, obra que dividiu opiniões, causando polêmica e descrédito total da parte de alguns, enquanto gerava surpresa, admiração em outros. Lógico que sempre uma ideia nova, você tem reação e apoio, tá bom?
das revoluções das esferas celestes. Isso é um livraço dele, né? O astrônomo continuou suas observações mesmo com pressão da igreja, tá? E pesquisas que foram concluídas em 1530 e publicadas somente 13 anos depois, repara, por medo das perseguições religiosas. A obra final era composta por 6 volumes, intitulada Das Revoluções das Esferas Celestes. É aqui que ele vai apresentar todas suas ideias e material de estudo, considerada uma das mais importantes do período renascentista e um marco para a revolução científica, tá bom? E o Kepler, que vai desenvolver lentes, vai desenvolver a óptica, também mais tarde isso vai facilitar o desenvolvimento de modernos telescópios também. Então, Kepler, ele é um camarada que vai desenvolver estudos astronômicos muito bacanas que vão influenciar a ciência moderna, né? Então, ele foi o famoso autor das leis de Kepler, né? E o primeiro a investigar diversos tópicos da óptica moderna, que ele concedeu o título de fundador desta ciência, tá? Muito importante. Isso é extremamente revolucionário, galera, para a época. Um outro grande mérito de Kepler foram seus estudos sobre a óptica moderna, os primeiros a investigar a formação de imagens com câmeras sem lente, a explicar o processo de visão por refração no olho e o uso dos 2 olhos para percepção de profundidade e formular óculos para miopia. Olha aí, hein? Também foi o primeiro a explicar os princípios de como funciona um telescópio e a relação entre a Lua e as marés. Então o cara já lá em 1500 já está observando tudo isso. Esse aí é o cara que eu mais gosto, tá bom? Giordano Bruno, esse morre na fogueira, tá bom? Antes de falar desse cara aí, deixa eu voltar aqui para vocês. Galera, anota aí que eu vou dizer para vocês. O mundo, até então, ele é interpretado pelos doutores da igreja. Neles a verdade, né? E aí vai surgir os dogmas. Ok? Então, e de onde eles conseguem essas explicações? Revelações divinas. Entende? Então, os doutores da lei, através das revelações divinas, que são inquestionáveis, eles interpretam o mundo para os homens. Eu diria que na Idade Moderna vai ser substituído esses doutores da igreja, e agora cabe ao homem, através, anotem, através da observação e da matemática, conhecer esse universo matemático. Ok? Como você vai conhecer o universo? Através da matemática. Usando a sua racionalidade. Então, repare, antes, na Idade Média, você tem os doutores da igreja, né? Sábios que têm revelações divinas, e eles mostram o que é o mundo para você. Agora não. O homem, ele é capaz, na Idade Moderna, através da sua racionalidade, compreender esse universo através da matemática e da observação. Entendeu? E aí, ó, essa turma Kepler, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, e começam a revolucionar mesmo, tá bom? Muito legal, gente, é muito legal mesmo isso aí, tá bom? Então, vou falar um pouquinho de Giordano Bruno. Esse cara aí vai morrer na fogueira mesmo, tá bom? Como você vê. Giordano Bruno tem uma visão maravilhosa filosófica, que eu vou falar para vocês disso, que é lindo. Eu amo o pensamento de Giordano Bruno. E ele tentaram convencer ele de negar tudo, desmentir o que ele falou. E ele diz que não, ele morre, ele encara a fogueira, mas ele não vai ficar ao lado da ignorância, da estupidez. Tá bom? Então eu vou falar um pouquinho aí do Giordano Bruno, ele que vai dizer que o universo é infinito, e você vai entender qual é a filosofia dele. Esse cara é religioso pra caramba, tá? Ele foi padre, depois saiu, depois andou lá pelo calvinismo, também não foi muito certo, acabou sendo expulso por causa das suas ideias. Todas as pessoas que pensam não são aceitas, né? Então foi um filósofo, matemático, teólogo, né? E religioso italiano. Muitas pessoas acham que ele não foi religioso. Porque, gente, não é porque a pessoa é religiosa que ela é ignorante. Cuidado. É que existem ideias de pessoas que ficam atrasadas no tempo. Então, ele é um cara que queria reformar.
Tipo, se a igreja não tivesse perseguido ele, talvez ele continuasse lá. Defendia a teoria heliocêntrica, afirmava a existência de outros mundos e ainda questionava a natureza divina de Jesus Cristo. É aí que o bicho pegou pro lado dele, tá? Isso aí, meu amigo, é realmente uma heresia que não se aceita. Se servir também vai falar alguma coisa sobre a Trindade e morre por isso. A produção literária de Giordano Bruno volta-se para a teoria do heliocentrismo no período de 1583 a 1585 na Inglaterra. Suas ideias corroboram com as de, ou seja, entram em comunhão com as ideias de Nicolau Copérnico, são publicados no infinito universo, né, do mundo. E aí ele acaba morrendo na fogueira, né? Olha só. A Inquisição exigiu a retratação integral de suas teorias. Giordano Bruno defendia que o universo era infinito e estava inacabado. Olha, gente, não seria o Big Bang, não, galera? Né? Que está em expansão. Olha que legal. Ou seja, não era a obra perfeita e concluída por Deus, como postulada pela Igreja Católica. O filósofo também colocava Jesus Cristo como um mágico dotado de grandes habilidades e não parte integrante da pessoa de Deus, justamente com o Espírito Santo. Então já está questionando também a Trindade. Olha que legal aí, ó, né? Olha, é muito desafiador você falar disso, gente. É muito desafiador você falar disso nesse período. E aí eu vou falar um pouquinho da filosofia dele, para vocês entenderem por que ele defende que o universo é infinito, tá? Olha só que legal. A realidade natural, ou seja, os seres materiais, e a alma cósmica, o universo, é Deus. E para ele eram a mesma coisa. Mas a Igreja Católica ela dizia que é o contrário: matéria é uma coisa e espírito é outra. Ok? Então, se na visão do Giordano Bruno são a mesma coisa, estão interligados, olha só, a mente de Deus estaria em todas as criaturas. O que distinguiria seria a forma como elas se apresentam. Esta união entre natureza e Deus nos faz pensar sobre a questão da finitude do universo. Se Deus é infinito e o Deus está dentro de nós, dentro de tudo, então por que o universo é finito? Não, ele é infinito, porque o próprio universo é Deus. Tá entendendo a coisa? Gente, isso é muito poderoso. Então é daí que ele vai defender que o universo ele é infinito, porque é o próprio Deus. Estão entendendo a coisa, gente? Gente, Deus é a própria alma cósmica de tudo, ele está em tudo, ele está presente em tudo. Então, o universo não pode ser infinito, porque se Deus, se o universo fosse finito, Deus teria que ser finito. É extremamente, né, assim, filosófico, gente, isso aí, muito bacana. Eu só estou trazendo essa ideia para vocês, da onde que ele pega a ideia de que o universo é infinito, tá bom? Porque ele acreditava que o próprio Deus é o universo. Este não poderia estar pronto e terminado porque o próprio Deus é infinito. Beleza? Muito bacana, gente. É muito legal. E aí o Galileu Galilei, vocês conhecem muito, né? Foi importante cientista, físico, e ele vai comprovar a teoria do heliocentrismo, vai desenvolver também vários estudos sobre planetas, ele vai descobrir também as famosas manchas solares, os anéis de Saturno. Foi o Galileu Galilei, porque ele aperfeiçoou os telescópios, tá? E lógico que ele vai beber muito da fonte da óptica, desenvolvimento de lentes, ele também vai desenvolver, ok? Defendeu o conceito que a Terra não era o centro do universo. Bom, aí o Galileu Galilei, você já conhece a história, né? Em 1609 construiu um telescópio inventado anteriormente na Holanda. O Galileu Galilei, né? Fez observações minuciosas do céu e descobertas incríveis. Olha só que legal. Localizou as 4 maiores luas de Júpiter, as montanhas e crateras existentes na superfície da Lua. E quando detectou manchas presentes na superfície do Sol, a descoberta contribuiu para provar sua teoria de que a estrela girava sobre um eixo. Investigou Saturno e observou que pareciam ser 2 luas fixas, que eram as bordas do sistema de anéis de Saturno. Mas o telescópio de Galilei não tinha precisão suficiente para determinar exatamente o que eram aqueles pontos. Gente, o que a gente sabe é que ele fica bem ceguinho, porque ele ficava observando essas manchas solares, tá? E acaba sendo perseguido pela Inquisição. Em 1606, Galilei foi acuado pelas autoridades da Inquisição, ameaçado de pena de morte, caso não renegasse publicamente as verdades científicas que tinha comprovado. Ficou expressamente proibido de ensinar e propagar ideias que fossem contrárias ao posicionamento da igreja. Gente, e é isso aí, minha contribuição para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bem? E, enfim,
Vamos que vamos. Eu vou fazer agora uns vídeos mais curtos. Vou fazer um de renascimento, vou fazer um para vocês sobre a burguesia, vou falar da formação de Portugal e da Espanha em vídeos separados, e vou falar das grandes navegações, porque logo, logo a gente já está falando de Brasil, colônia, e aí o bicho vai pegar agora, tá bom? Já estamos chegando aí na expansão marítima europeia. Um abraço, galera!